Nesta segunda parte, portanto, a primeira parte foi mais chata, vamos dizer assim, fui eu só principalmente a falar. No fim, felizmente, tivemos alguma discussão muito interessante. Esta parte, eu já me apercebi que muitos de vocês, ou pelo menos alguns de vocês, dominam os conceitos da área e, portanto, para esses que dominam os conceitos da área, esta parte é capaz de ser menos útil. Mas eu penso que também há aqui algumas pessoas na audiência que, para quem tudo isto ou é novo ou é quase novo. E, portanto, esta segunda parte vai ser precisamente para, com hands-on, com alguns exercícios práticos, vermos, aprendermos aqui alguns conceitos e eu chamar-vos a atenção para a importância de alguns conhecimentos de base para ser um bom data scientist. E, portanto, eu vamos fazer o seguinte, penso que eu distribuí a informação sobre a instalação da ferramenta que nós vamos utilizar. Toda a gente conseguiu instalar, alguém que esteja com dificuldades, era importante, nós vamos começar já muito, nos próximos 10 minutos, vamos começar a usar a ferramenta, portanto é importante que toda a gente tenha a ferramenta. Eu também vou fazer isto, eu não vou partilhar o meu ecrã enquanto faço as coisas, porque não sei se toda a gente terá dois ecrãs, imagino que haja quem não tenha dois ecrãs, e portanto estarem a assistir e ao mesmo tempo a ver o que eu faço e a fazerem é difícil. Portanto, eu prefiro que vocês façam, eu vou explicando como é que se faz, se alguém tiver dificuldade, chama a atenção, interrompe-me e eu explico outra vez. Eu não tenho aqui agora muitos materiais já a contar com mais interação, como falava o Luís. As pessoas colocam dúvidas, estou com dificuldade a fazer, portanto, a ideia é que toda a gente consiga executar estes exercícios até ao fim, porque nos permitem ver aqui conceitos essenciais. Portanto, se não houver ninguém com dificuldades de instalação do RapidMiner, eu vou então avançar. Também eu disponibilizei um conjunto de dados, uma folha de cálculo em Excel com dados, que espero também que toda a gente tenha. Pronto, e eu vou partilhar então convosco aqui a minha estrutura destes exercícios, portanto os meus slides que estruturam estes exercícios, ou pelo menos vou tentar. Professor Carlos, desculpa cortá-lo. Eu acho que houve uma falta de comunicação da nossa parte. Nós enviamos, somente que nós enviamos para os participantes foi o documento para o file, o ficheiro para a instalação do RapidMiner. Não enviamos o documento em Excel. Não sei se devíamos partilhar agora. Ou... Sim, partilhem o documento em Excel. Pronto. O mais importante, o que demora mais tempo, é a instalação do RapidMiner. Portanto, agora enviem, por favor, o Excel e também podem partilhar os slides. Ok, então podemos partilhar todo aquele folder que partilhou connosco, não é? Sim. Ok, está bem, obrigado. Pronto. E já agora, vocês têm aqui o meu e-mail. Eu na próxima semana vou entrar de férias. E esta semana estou assim um bocado atrapalhado para acabar para fechar os assuntos do semestre, mas em setembro volto com calma. Quem quiser falar comigo na altura poderá falar, ou então mandar um e-mail agora e eu em setembro depois respondo. Muito bem, então vamos lá partilhar aqui o guião que eu gostava que vocês acompanhassem. Pronto, devem estar a ver. Então, estar aqui. Quero ver se não perco o chat, que é para se alguém colocar alguma pergunta no chat, eu conseguir acompanhar. Muito bem. Pronto.
Então, vamos fazer o tal tutorial de modelação preditiva ou analítica preditiva. Portanto, aqui nós estamos a assumir que temos um problema de... Olha lá, o que é que se passa aqui? Vocês conseguem ver os meus slides todos? Ou veem só o título cortado? Eu consigo ver. Conseguem ver tudo, então o problema é o meu ecrã. Muito bem. Pronto, então estamos aqui a assumir que temos um problema em que queremos fazer previsões relativamente ao futuro. Novos casos que nos aparecem. E as previsões que eu quero fazer, no fundo, é para encaixarem os novos casos em uma de várias classes, nós chamamos classes, ou vários grupos existentes. Por exemplo, se continuarmos com o problema de prever se as pessoas vão comprar o meu produto ou não, se continuarmos com esse problema, as duas categorias, ou seja, os dois grupos dos clientes vão ser precisamente os clientes que no passado compraram e os clientes que não compraram. E, portanto, o meu objetivo é dar os novos clientes, para os quais eu sei várias características aqui, pus a cor, a forma, o tamanho, por aí fora, brincadeira, não é? E eu quero tentar perceber quem é que vai comprar o meu produto ou não. A nossa abordagem vai ser, então, uma abordagem de analisar os dados do passado, eu vou analisar estes dados que tenho aqui do passado, e vou identificar padrões nesses dados. Por exemplo, neste caso aqui, os círculos, que não são muito bem círculos porque eu não sei desenhar lá muito bem, mas os círculos compraram. E então eu vou aplicar este modelo, para fazer previsões relativamente a estes novos clientes. E, por exemplo, há aqui dois círculos, que são estes dois, que não parece muito, mas façam de conta que eu sei desenhar, e estes dois eu prevejo que eles vão comprar, os outros dois que não são círculos, eles não vão, prevejo que eles não vão comprar. Pronto, é só uma questão, quer dizer, aqui a qualidade do exemplo é afetada pela minha falta de jeito para desenhar, mas eu espero que vocês percebam. Muito bem, o RapidMiner, vamos fazer aqui antes de abordar, vamos fazer uma pequena introdução ao RapidMiner. Vocês a seguir com o André Carreiro vão falar sobre análise de dados em Python, mas eu gosto de usar o RapidMiner como primeiro contacto das pessoas com análise de dados, porque me permite focar nos conceitos sem me preocupar com a programação. Ou seja, eu ensino bastantes vezes esta área a pessoas que não são engenheiros informáticos, não são programadores, e, portanto, quando lhes ensino com Python ou com R, tenho que os ensinar primeiro a programar. E o RapidMiner permite-me ignorar essa parte e focar apenas nos conceitos de análise de dados, que é o que eu quero fazer aqui. Muito bem. Então, o RapidMiner, vamos falar então sobre o RapidMiner. O RapidMiner é uma ferramenta até, eles têm uma licença, isto nasceu na Universidade de Dortmund, mas entretanto é uma empresa com muito sucesso pelo mundo fora. E, sim? Não ouvi. Acho que foi sem querer, professor, acho que foi sem querer. Ok. Se houver alguma questão, ponham no chat ou então interrompam. Então, o que é o essencial aqui nesta ferramenta? A parte mais importante é esta zona central que nós estamos a ver aqui. Um processo de análise, um projeto de análise de dados começa com dados, naturalmente, é a primeira coisa que eu preciso, e eu depois vou processando esses dados até obter resultados. Em RapidMiner isso é feito com operadores, que são estas caixas que estão aqui, tem aqui uma série de operadores, e o que acontece é que eu tenho aqui dados e esses dados vão sendo processados, ou vão ser fazendo operações, até obter um resultado que acontece, que é colocado aqui.
quando eu monto o meu workflow, o meu pipeline, e quando termino de montar este meu workflow, carrego aqui no Play. E ao carregar no Play, ele vai passar aqui para uma outra vista, vai mudar o ecrã e vai passar para uma vista de resultados, que se vocês quiserem ter acesso, basta clicar aqui neste botão. E, portanto, um projeto de análise de dados é essencialmente estes dois passos. É modificar o meu workflow, fazer alterações ao meu workflow e ver e analisar resultados. E eu vou andar entre estas duas vistas aqui clicando nestes dois botões. Vocês podem experimentar isso, clicarem no design, veem isto. Se clicarem nos resultados, neste momento nem devem ver nada porque deve estar vazio, mas é isso que nós vamos fazer ao longo dos projetos. É desenhar, construir o processo e analisar resultados. Para cada um destes operadores que nós vamos colocar aqui, vocês também ainda não têm nada, mas quando vocês colocarem aqui operadores, vão ver que aqui do lado direito em cima vão ter parâmetros. Eu vou poder configurar os meus operadores. E quando eu seleciono um operador clicando nele, aqui do lado direito em cima vão aparecer os parâmetros desse operador. O RapidMiner tem dois tipos de vistas sobre os parâmetros, uma que nós chamamos a vista simples e a vista avançada. Vocês podem alterar isto aqui, passar aqui para a avançada. Eu sugiro que vocês trabalhem sempre com a avançada, porque a simples não dá para grande coisa. Professor, desculpa cortá-lo. Tenho aqui participantes que estão a dizer que a instalação está a ser muito lenta, que não instalaram, então... Ok, então eu vou explicando isto enquanto vocês instalam, mas eu prometo que não avanço depois com a parte prática, até toda a gente ter tudo instalado, ok? Exatamente, é só por causa da limitação dos dados ou da internet que é muito lenta às vezes, então é por isso que eles estão a ter esse problema. Ok, nós temos tempo, eu vou dar esta perspectiva geral sobre o funcionamento da ferramenta, mas depois, quando eu entrar para a prática, eu espero por toda a gente. Ok, obrigado. Pronto, então temos aqui, como eu disse, quando clicamos aqui num operador, aqui vemos os parâmetros, mas do lado direito, em baixo, temos a ajuda relativamente a esse operador. E o RapidMiner é uma ferramenta que tem coisas que eu não gosto muito, mas uma das coisas que eu gosto muito é nesta ajuda que eles têm aqui. Ou seja, eles têm muita informação sobre os operadores, sobre os algoritmos e têm inclusivamente, às vezes, têm pipelines, têm workflows que eu posso usar para aprender um operador. Portanto, se vocês percorrerem aqui para baixo, vão ver que ele tem aqui muita informação. Isto é muito útil. Muito bem, portanto, zona central é onde eu monto o meu processo e aqui do lado direito tenho, por um lado, os parâmetros dos operadores e ajuda sobre os operadores. Do lado esquerdo, eu tenho estado a falar sobre operadores, mas ainda não vos disse quando é que são os operadores. Aqui do lado esquerdo em baixo temos uma árvore de operadores. Vocês podem ver que temos muitos operadores, temos centenas de operadores. Vocês podem até fazer drill down disto, isto é uma árvore, podem ver mais operadores. O RapidMiner tem um mercado, tem um marketplace, onde vocês podem ir buscar mais operadores ainda, se quiserem operadores, por exemplo, para Natural Language Processing, tem muita coisa que vocês podem utilizar. Nós aqui o básico serve perfeitamente. Um dos problemas do RapidMiner é que tem operadores a mais, não é? E eu depois nunca sei que operador é que quero utilizar. E vocês, eu não sei de cor os operadores do RapidMiner, mas ele tem aqui esta caixa de procura do lado esquerdo. Portanto, se eu quiser encontrar um operador, venho aqui, escrevo alguma coisa sobre o operador e ele aparece-me aqui, seleciona-me aqui em baixo os operadores de acordo com a expressão que eu vou colocar ali. Ok? Pronto, por último, aqui do lado esquerdo em cima, ele tem a estrutura de ficheiros. O próprio RapidMiner tem um sistema de ficheiros que eu posso usar para guardar os meus projetos. Essa estrutura de ficheiros tem dois aspectos. Tem um primeiro que são os repositórios, que são estas
estas televisões aqui, estes monitores que aparecem aqui, e depois, dentro de cada repositório, eu vou ter uma estrutura de pastas. Aquilo que eu sugiro que vocês façam é aquilo que eu uso, embora esta não seja a ferramenta que eu uso em projetos, mas aquilo que eu recomendo que vocês comecem por utilizar é que criem um operador por cliente, vamos chamar assim, por exemplo, este curso Indabax é um cliente, portanto criam um repositório, e depois para cada projeto dentro desse cliente criam uma pasta. Por exemplo, aqui eu vou criar uma pasta para este projeto que vamos fazer, que é o projeto de classificação. E depois, dentro de cada projeto, nós vamos criar uma pasta para cada um do tipo de objetos que eu tenho. Vou ter uma pasta para dados, uma pasta para processos, que são estes workflows, e uma pasta para resultados. Bom, então, eu a seguir, antes de avançar, se calhar esperávamos então para garantir que toda a gente tem isto instalado. Ó Luís, como é que estamos? Sim, professor. Sim, estou à espera de algumas informações aqui, porque quem tinha nos informado que estava muito lento era o Fidel. Fidel? Nós temos tempo. Ok. Porque ainda não, o Fidel ainda parece que está... Sim, Luís, podemos seguir, estou no processo de instalação, podemos seguir. Ainda. Ok. Muito bem. Pronto, então vamos começar por isso mesmo. Vamos começar por criar a minha estrutura de projeto. Há alguém que não esteja a ver este ecrã assim, mas vazio, não é? Portanto, alguém que não esteja a ver um ecrã assim? No processo não tem nenhum processo, não é? Está vazio, está completamente Está vazio. vazio. Exatamente. Pronto, então, temos aqui o nosso processo vazio, ainda não fizemos nada. É isto que vocês devem ver. Se não virem isto, digam alguma coisa. Então, a seguir, o que é que vamos fazer? Vocês vão selecionar aqui este botãozinho que aparece do lado esquerdo, onde tem um repositório. Aqui tem um botão, que tem um menu. Vão clicar neste menu e vão selecionar a opção que eu acho que é Create New Repository, acho eu. É isso que aparece? E ele a seguir deve-vos aparecer uma opção que pergunta se vocês querem criar um repositório local ou um repositório num servidor. Quando nós estamos a trabalhar num projeto RapidMiner em colaboração com outros colegas, eu tenho um servidor que centraliza tudo, não é? Aqui podemos usar localmente, que é mais rápido. Então criem um local repository. E a seguir ele pergunta-vos o nome desse repositório. Como eu disse, eu sugiro que vocês usem como nome do repositório cliente e, portanto, neste caso o cliente vai ser o Indabax. Vamos chamar a esse. Eu tenho aqui ensino, introdução, mas vocês chamem Indabax, que é o nosso cliente neste caso. Então deve aparecer aqui este monitor. Agora, quando vocês fazem OK, e do lado esquerdo, em cima, deve aparecer agora um ecrãzinho destes, mas que diz aqui Indabax. O que eu sugiro que vocês façam agora é, então, vamos criar um projeto. Então, como é que vocês fazem isso? Botão direito do rato, aqui em cima deste monitor, aqui em cima desta linha, e deve aparecer mais um menu. E vocês podem escolher a opção Create Subfolder, criar uma subpasta. Se selecionarem essa opção, vai aparecer, vão-lhe dar um nome, por exemplo, classificação, que é o projeto que nós vamos fazer. Escrevem classificação, fazem OK, e deve-vos aparecer agora aqui Indabax, e por baixo deve-vos aparecer
classificação. Alguém que não tenha isto, como eu vos disse, nós estamos bem de tempo, eu deixei muita folga para nós fazermos isto com calma. Muito bem, se já temos aqui uma pasta para o projeto criada, vamos agora criar 3 pastas dentro do projeto. Uma para os dados, outra para os processos e outra para os resultados. Como é que vocês fazem isso? Botão direito do rato, mais uma vez, agora em cima da pasta classificação, e fazem outra vez Create Subfolder. Fazem isso uma vez, chamam dados, vão outra vez aqui à pasta classificação, fazem outra vez botão direito do rato, Create Subfolder, e agora chamam-lhe processos, fazem outra vez e agora chama a nova pasta resultados. E, portanto, deve ficar uma estrutura muito parecida com o que eu tenho aqui. Tem aqui DABAX, tem aqui classificação e depois tem aqui as 3 pastas, a pasta de classificação, que é o projeto, e as 3 pastas para guardar os 3 tipos de objetos. Muito bem. Eu agora não queria fazer, o que vou fazer a seguir, vamos importar dados. Nós precisamos de dados, vamos importar os dados. Nós não conseguimos fazer nada deste projeto sem dados, como é óbvio, e, portanto, é muito importante para mim que vocês sigam direitinho aquilo que eu vou fazer. E não andem mais depressa do que se façam exatamente ao meu passo. Porque pode haver ali algumas coisas no meio, vocês podem enganar, e então eu quero que... não quero que se enganem. E, portanto, quero que façam isto seguindo exatamente os meus passos. Eu, por acaso, eu disse que não ia usar o RapidMiner, não ia abrir o RapidMiner, mas por acaso mudei de ideia, se calhar vou abri-lo aqui só rapidamente. O meu portátil, quando estou a fazer chamadas, é muito lento. Vamos lá ver se ele recupera, se ele é rápido a abrir o RapidMiner. Mas se não for, também vos dá tempo para, se alguém se atrasou, para recuperar agora um bocadinho. Ora bem, isto está lentinho. Ah não, já vem aí. Afinal, não. Eu vou voltar ao plano de tentar explicar sem o RapidMiner. Portanto, vocês agora, para importarem os dados, vocês receberam uma folha de cálculo, portanto, o Luís mandou-vos uma folha de cálculo, em que vocês guardem essa folha de cálculo no vosso portátil, no desktop, ou seja onde for, no vosso computador. E agora vão clicar aqui neste botão Import Data. Ao clicarem nesse botão Import Data, ele pergunta-vos qual é o ficheiro que vocês têm que ir buscar. E vocês vão buscar a folha de cálculo que descarregaram. Vão buscar essa folha de cálculo e quando terminarem de selecionar, é capaz de demorar um bocadito, eu vou esperar, vão buscar a folha de cálculo e depois, quando terminarem, fazem Next. Clicam no Next, mas não fazem mais nada. Portanto, clicam só no Next. Tem que ir buscar a folha de cálculo.
Portanto, vou ver se o meu RapidMiner já está cá. Ainda não. Depois, no ecrã seguinte, vai-vos aparecer, vou buscar, isto com o zoom, a gente abre uma aplicação, isto fica lento, lento, lento. Portanto, temos de ter aqui alguma paciência. Eu já tenho aqui o meu RapidMiner, eu vou conseguir fazer convosco. Esta parte eu até prefiro fazer convosco. Isto aqui direitinho. Portanto, se vocês abrirem a folha de cálculo, vou conseguir partilhar. Eu peço desculpa por interromper. Sim. Temos uma mensagem do Fidel a dizer se poderia repetir o processo de criação de uma Ok. pasta. Vamos lá, eu vou fazer tudo convosco. Obrigado. Vou fazer isto aqui. Pronto, cá estamos. Pronto, então, antes de mais nada, esta foi a folha de cálculo que eu partilhei convosco, que tem aqui dois conjuntos de dados. O primeiro conjunto de dados, o tal histórico, não é? As promoções que eu fiz no passado, e aqui os tais dados dos clientes novos para os quais eu quero fazer previsão. E esses são os dados que nós vamos ter, vamos usar aqui a seguir. Ora bem, vamos lá então. Eu vou repetir aquilo que disse que vocês deveriam fazer. Eu vou criar um novo repositório, Create Connect to Repository, e vou-lhe chamar, vou criar um repositório local, e vou-lhe chamar Dabax. E cá está ele. Está aqui, ainda vazio. Eu agora vou clicar aqui com o botão direito do rato e aparece-me aqui Create Subfolder. Vou clicar e vou chamar a isto classificação, porque é o meu projeto de classificação. Ok? Já tenho aqui o meu repositório e uma pasta dentro dele. Agora, em cima da pasta, botão direito do rato, vou fazer Create Subfolder e vou criar uma pasta para dados. Vocês conseguem acompanhar bem enquanto eu faço? Se conseguem acompanhar, eu faço assim que faço eu no RapidMiner e é mais capaz de ser melhor. Vamos tentar.
E vou criar agora mais duas pastas, da mesma maneira. Vou ali clicar na classificação, botão direito de rato, Create Subfolder, processos. Ok. Ok, muito bem. Fidelis que sim. E vou criar ainda uma pasta de resultados. Portanto, tenho a minha pasta de classificação com 3 pastas, porque eu num projeto vou ter dados, processos e resultados. Muito bem. Vamos lá então agora importar os dados. Portanto, eu tenho os dados desta minha folha de cálculo Excel e eu quero importar estes dados para poder obter um modelo com base nestes dados do passado e prever o que é que vai acontecer a estes novos clientes, que eu quero vender qualquer coisa a estes novos clientes. Vou fechar aqui a minha folha de cálculo e vou clicar aqui no Import Data. E ele pergunta-me onde é que estão os meus dados, se é numa base de dados, se é no meu computador, eu vou dizer que é no meu computador neste caso. E vou agora, a minha estrutura de pastas é complicada, mas eu vou chegar lá. Aqui, e estão aqui os meus dados. Portanto, selecionem o ficheiro que contém os dados que eu partilhei convosco. Vou avançar. E ele agora mostra-me aqui os meus dados. Está tudo direitinho, está tudo com muito bom ar, porreirinho. Tem as mesmas colunas, a idade, o rendimento, o tamanho da família e por aí fora, e tem aqui se comprou ou se não comprou. Então vou avançar. E agora, este ecrã é um bocadinho mais complexo. O que ele me está a perguntar aqui, em primeiro lugar, é se eu concordo com os tipos das variáveis. Ele tentou identificar os tipos das variáveis e está-me a dizer que esta variável é polinomial, o que está aceito. Ele usa uma expressão esquisita, mas é basicamente uma variável qualitativa, não é? Neste caso até é binária, que é sim ou não. Só tenho aqui sims e nãos. E depois tem a idade, que é um inteiro, o rendimento, que é um inteiro, por aqui fora. Portanto, ele costuma fazer um bom trabalho nisto. Tudo bem. Mas vale a pena verificar sempre. Depois, eu tenho que arranjar a maneira de dizer ao RapidMiner que esta variável aqui é a variável cujo valor eu quero prever. É a minha variável objetivo. Já vamos falar sobre isso. E então o que é que eu faço? Aqui nesta roda dentada que aparece aqui junto à variável, eu vou clicar e vou dizer que quero mudar o papel, mudar o role. Eu tenho um MacBook e ele faz aqui uma coisa esquisita, mas se eu clicar outra vez, já me aparece aqui. Deve aparecer aqui este ecrã, esta janela. Se não aparecer, digo. E nesta janela, eu vou dizer que esta variável é a label, é a variável cujo valor eu quero prever, esta primeira variável. Então seleciono o label e faço OK. E ele pinta isto de maneira diferente. Ok? Portanto, esta é a minha variável objetivo e estas são as outras variáveis, os outros x, né? Naquela minha apresentação, esta variável representa o fenómeno que eu quero modelar e esta aqui representa aquilo que eu sei dos meus clientes. Avanço. E agora onde é que vou guardar isto? Vou guardar estes dados na minha pasta de dados. Eu criei aqui uma pasta de dados dentro do meu projeto e vou-lhe chamar carros, vendas antigas. Ou vendas anteriores. Vendas anteriores. São vendas anteriores que eu fiz de carros. E vou terminar. E agora
reparem uma coisa que eu vos disse. Ele mudou aqui em cima, em vez de estar no design, agora está nos resultados. E ele está-me a mostrar aqui os dados. Os resultados o resultado de importar dados são os dados. Portanto, ele leu aqui corretamente os meus dados. Mas eu agora vou voltar à vista de design, que eu quero trabalhar com estes dados. Vou passar aqui para a vista de design. E, portanto, reparem que eu em qualquer altura posso passar entre uma e outra. E cá está, os dados que eu acabei de importar estão mesmo aqui. Ok? Ora bem, é assim que se importa dados em RapidMiner. Vamos agora voltar aqui ao... Vamos voltar aqui ao nosso problema. Eu não sei se vocês gostam de carros, eu não gosto muito de carros, mas normalmente a malta nova gosta de carros e eu fiz aqui de conta que nós estamos a vender carros. Então nós somos uma empresa que vende carros, neste caso carros baratinhos, não é um Ferrari, e queremos fazer aqui uma campanha para, chegou este novo modelo aqui, que é o 812, acho eu, o B12, e chegou aqui este carro. Reparem uma coisa, aqui vocês veem a minha costela de Faculdade de Economia, não é? Mas isto aqui podia ser o diagnóstico de um paciente ou verificar se uma máquina está avariada, portanto o problema é o mesmo. Eu é que há muitos anos preparei estes materiais na Faculdade de Economia e portanto vem aqui essa costela mais de Economia. Ora bem, então o meu objetivo é vender este carro, eu quero vender este carro e para isso tenho uma lista de potenciais clientes. E vou fazer aqui umas atividades, vou fazer um test drive e vou oferecer umas prendas e assim, para atrair as pessoas para lhes vender o carro, não é? Para lhes vender o carro tenho que as atrair. Só que estas coisas também me custam dinheiro, não é? Eu para fazer isto, para fazer um test drive, isto também me custa dinheiro. Seguros e assim. E portanto, eu não quero convidar toda a gente. Quero convidar só aquelas pessoas que me vão mesmo comprar o carro. Portanto, o meu objetivo é, por um lado, reduzir os custos e, por outro lado, maximizar os ganhos. São as duas coisas que eu quero fazer, é o que a gente quer sempre fazer. E, portanto, a nossa abordagem vai ser aquela que já falamos. Eu vou analisar, vou criar um modelo com base em dados de campanhas passadas e vou aplicar esse modelo a estes tais novos clientes que eu tenho aqui e vou convidá-los, então, a eles sim, vou-lhes oferecer uma prenda e vou convidá-los para virem à minha loja ver o carro, por aí fora. Em relação aos dados, aqueles dados que nós importamos são estes dados que estamos aqui, não é? São dados das campanhas anteriores. São dados para os quais eu conheço uma série de características que são as variáveis independentes ou atributos e tenho também a variável dependente, que é a variável cujo valor eu quero prever. Este aqui são os dados que vocês já importaram, mas na folha de cálculo há um outro conjunto de dados, que é este aqui em cima, que são os novos clientes. E são aqueles que eu ainda não sei se vão comprar ou não, e é esse valor que eu quero prever. E, portanto, num problema de previsão, eu tenho que ter sempre estes dois, se quiser fazê-lo usando uma abordagem de análise de dados, eu tenho que ter sempre estes dois conjuntos de dados. Tenho que ter um conjunto de dados para os quais eu sei qual é o valor da variável objetivo e um conjunto de dados para os quais são os dados novos, para os quais eu quero fazer previsão e, portanto, não sei qual é o valor da variável objetivo. No entanto, eu tenho que saber o valor das variáveis independentes ou dos atributos em todos. Tenho que saber tanto nos dados antigos como nos dados novos. Muito bem, vamos avançar.
Isto aqui são os dados que nós temos, são precisamente estes, e vamos, já importamos os dados para o nosso RapidMiner e vamos agora no RapidMiner vamos obter um modelo. Como é que nós fazemos isto? Eu vou arrastar os dados aqui para o Workspace. Certo? O que é que eu fiz? Estes são os meus dados. Arrastei-os para aqui. E agora preciso de um operador para aprender o modelo. E neste caso vou usar uma árvore de decisão, que é uma coisa muito simples. E então, para ir buscar a árvore de decisão, vou aqui à secção dos operadores e aqui na caixa de procura vou escrever Decision Tree. E reparem que ele seleciona logo aqui os operadores que me interessam e eu vou buscar aqui este em particular, que é a árvore de decisão mais simples de todas. E vou arrastá-lo ali para o meio. Podem ver aqui agora uma coisa que eu já vos falei, não é? Eu quando mudo o operador, quando eu clico de um operador para o outro, aqui do lado direito, tanto os parâmetros como a ajuda mudam. Porque os parâmetros e a ajuda dizem sempre respeito ao operador. Uma coisa que eu não vos disse foi, não vos expliquei estes semicírculos que há aqui de um lado e do outro de cada operador. Os semicírculos que existem do lado esquerdo de um operador são os inputs. Os semicírculos que aparecem do lado direito são os outputs. O RapidMiner põe aqui com 3 letras, põe aqui uma explicação do que é esse operador. Eu, para ser sincero, acho que é uma das coisas que eles não fizeram bem feito, porque não se percebe nada disto. Tra, mod, esha, ei, isto não é fácil de perceber. Depois de se dominar a ferramenta até se consegue perceber, mas não é muito fácil. O que eu vou fazer é agora, se vocês quiserem saber o que é que cada um deles representa melhor, se passarem o critério, o cursor aqui em cima, ele explica melhor o que é que está ali à espera. Por exemplo, neste caso aqui ele está à espera de um conjunto de exemplos, não é um example set, que é basicamente um conjunto de dados. Então, eu vou fazer estes dados entrarem na árvore de decisão. Como é que eu faço isso? Clico aqui no output deste operador e ele vai criar aqui uma ligação e vou ligar aqui este lado. Clico lá outra vez e agora os dados entram aqui na árvore de decisão. Alguma questão? Muito bem. Eu agora tenho aqui 3 outputs, mas eu não sei muito bem, mas é tal coisa, não é? O que eu vos disse, não é muito claro qual deles é que eu preciso. Mas se eu passar aqui com o cursor em cima, ele diz-me que o primeiro output é a árvore de decisão. É o modelo que a árvore de decisão gera. Então é esse que eu quero. Então vou ligar esse aqui a estes resultados. A este res que são os resultados. Tudo o que nós pusermos aqui vai aparecer naquela vista de resultados que eu seleciono clicando aqui. Portanto, vamos lá ver se vocês têm o processo bem montado. Portanto, temos aqui os dados. Fomos buscar o operador Decision Tree. Os dados entram na árvore de decisão e o modelo que sai da árvore de decisão vem para aqui. Há aqui alguém a dizer que não está a seguir. Onde é que não está? Onde é que está? A asa? Conseguiu importar os dados?
Conseguiu importar os dados, Asa? Ora bem. Não sei se não me está a ouvir. Então vamos avançar. Mas se houver alguma questão, eu como vos digo, temos tempo, eu vou devagarinho. Gostava mesmo era que vocês conseguissem fazer isto até ao fim. É lá, por escrito. Sim, ok. É o Luís, ok. Sim, se não conseguir dizer, podes explicar escrevendo, não é? Sim, não sei se estava a falar porque nós não ouvimos nada. Bom, eu sendo assim, se calhar vou avançando, ou continuo a avançar devagarinho. Agora conseguiu. Ok. Pronto, então vou repetir isto. Portanto, o que vocês têm é isto, não é? Foram buscar os dados, arrastaram os dados daqui para aqui, procuramos aqui o operador Decision Tree, escrevemos ali Decision Tree, arrastamos para aqui e ficamos aqui com os dois operadores. E agora eu clico aqui, já cliquei e ele aparece-me esta linha. O Fidel consegue ver esta linha? Tem que lhe aparecer isto. Consigo ver a linha. Pronto, e agora leva a linha até ao sítio onde quer. Neste caso, deste lado, e volta a clicar. E ela fica lá presa. Ok? E, portanto, agora faço a mesma coisa para o modelo. Eu quero que o modelo apareça na vista de resultados. Pego aqui e vai para a vista de resultados. Não é? Clico uma vez aqui, clico outra vez aqui. Muito bem. E pronto. E agora, o que é que eu preciso fazer? Mais nada a não ser carregar aqui no Play. E o que é que vai acontecer quando eu carregar no Play? Estes dados vão entrar aqui e o algoritmo vai analisar e vai sair um modelo. E quando vocês executam, deve-vos aparecer isto aqui. Toda a gente está a ver aqui um modelo? Um aspecto muito importante que eu queria deixar aqui é a parte técnica da criação dos modelos é fácil, como vocês estão a ver, acho eu, não é? Eu, depois de ter os meus dados e depois de aprender ali a usar a ferramenta e aprender as esquisitices da ferramenta, a parte técnica é simples. Reparem que se vocês tiverem na vossa organização uma folha de cálculo, formatada daquela maneira que eu vos mostrei para o vosso problema, vocês conseguiam já facilmente obter uma decisão. O desafio de fazer data science não é esse tecnológico. Esse aí é a parte mais fácil. A parte mais difícil, vamos explorá-la agora no resto do tempo. Então, deixem-me só ver os meus slides, senão esqueço tudo o que queria dizer. Acho que aqui já disse tudo. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Desculpa, posso colocar uma questão? Que eu não consigo. Os dados que colocou, eu não sei se perdi alguma parte. Ele considera que o que colocou seria o equivalente a um dataset de treino? Ou ele faz já alguma divisão entre, por exemplo, treino, validação, só por curiosidade? Nada, é tudo. Ele processou os dados todos que recebeu. Tudo, ok. Tudo. Obrigado. Porque eu não lhe disse nada. Essa questão é muito importante, mas ele só faz aquilo que eu lhe mando, eu só lhe mandei a obter um modelo. Essa questão é muito importante, já vamos chegar aí. Ok, obrigado.
Não, não, muito bem, muito bem. Espera lá, vou fazer para aqui uma confusão. Vamos lá ver se agora acerto. Então. Está aqui. Muito bem, pronto. Então, vamos lá ver se... Lembram-se, eu disse-vos que o algoritmo não faz magia nenhuma. A única coisa que faz é sumarizar os dados. E este é o sumário dos dados que vocês obtiveram. Parecido com este. Pode não ser exatamente este, mas é parecido com este. Nós chamamos, na árvore de decisão, nós chamamos à raiz a parte de cima e às folhas a parte de baixo. O que significa que a gente não sai muito à rua, não é? Porque não, trocamos a ordem das coisas, não é? Se achamos que a raiz está em cima e as folhas em baixo. Mas é a terminologia que nós utilizamos. Portanto, a raiz está em cima, as folhas são os nós terminais que estão em baixo. E a árvore tem aqui, cada nó é um teste. Por exemplo, este nó que está aqui, eu estou a perguntar se a última venda é maior que 33.500 ou não. E se for, ele vem para aqui e chega a um nó terminal, chega a uma folha. Se não for, vem para aqui. E se chegar aqui, eu vou perguntar a seguir então qual é o rendimento. Se for menor que 46.000, venho para aqui, nó terminal. Se for maior, vou por aqui e por aí fora. Já agora, nunca se começa a ler uma árvore de decisão pelo meio. Ou seja, eu não posso começar a ler esta árvore de decisão, por exemplo, por este nó da idade. Começo sempre pela raiz. A minha leitura começa sempre pela raiz. Dois conceitos muito importantes agora da árvore de decisão. Em primeiro lugar, vocês podem ver que as folhas estão coloridas, não é? Esta folha é completamente azul, esta folha é completamente vermelha, esta folha tem muito vermelho e aqui um bocadinho de azul, e esta folha tem aqui bastante vermelho e ainda algum azul. Estas cores, diferentes ferramentas vão representar isto de maneira diferente, mas todas as árvores de decisão têm este conceito. Estas cores representam aquilo que nós chamamos a distribuição das classes nas folhas. O que é que isto me quer dizer? Isto diz que esta folha, todas as observações desta folha, ou seja, todas as observações que têm uma última venda menor que 33.500 e um rendimento menor que 46.000, não compraram o carro. Se vocês forem, como eu disse, não há aqui magia nenhuma, se vocês forem à folha de cálculo, vão ver, se fizerem um filtro e selecionarem todos os casos que têm estas características, vão ver que todos são realmente não compraram o carro. Por outro lado, se eu procurar todos os cuja última venda é menor que 33.500, o rendimento é maior que 46.000 e a idade é maior que 36, então todos eles compraram o carro. Por outro lado, se a última venda for maior que 33.500, nós podemos ver aqui que a maioria dos casos comprou, mas há aqui um que não comprou. Aliás, se vocês forem ao RapidMiner e passarem o cursor em cima da folha, vão ver os números. Ele vai dizer que dos 23 clientes cujo valor o valor da última compra foi maior que 33.500, 22 compraram este carro que eu lhes tentei vender e só um é que não comprou. Este conceito é muito importante e eu gostava que tivesse toda a gente alinhada comigo. Se houver alguém que não esteja, por favor diga e eu tento explicar outra vez.
Então vamos lá ver, por exemplo, este caso aqui. Este caso são clientes cuja última compra foi menor que 33.500, cujo rendimento é maior que 46.000, a idade é menor que 36 e o valor da última compra é menor que 19.000. E nestes clientes, só há 3 clientes com estas características. 2 deles compraram, 1 deles não comprou. Ok? Este é o primeiro conceito muito importante, que é a distribuição das classes. E este conceito é muito importante porque se eu usar isto que nós acabamos de ver agora, já nos alerta para um aspecto muito importante, que é nenhum modelo é perfeito. Certo? Porquê? Se eu tiver 100 clientes que têm estas características aqui, qual é a minha previsão? Alguém me sabe dizer? Se um cliente tiver estas características que estão aqui, qual é a minha previsão? É que ele vai comprar ou que ele não vai comprar? Então, ninguém adivinha? A minha previsão é vai comprar. Porquê? Nos meus dados do passado, de todos os clientes, pronto, o Celso escreveu aqui 1/3 compra. Não, 2/3 compram. Mas eu, quando tomo a decisão, não posso tomar a decisão 2/3 compram. Não é? Eu tenho que, chega-me um cliente que tem estas características e eu não posso tomar uma decisão incerta. Ou decido compra, ou decido não compra. E se eu sei que 2/3 dos meus clientes com aquelas características compram, a minha decisão vai ser compra. Todos de acordo? Porque a maioria dos clientes com estas características compram. Então, porquê é que eu digo que o modelo não é perfeito? Porque eu sei que se eu tomar 100 decisões com esta folha, eu vou, por causa deste número 1/3, 2/3, eu vou falhar 33% das vezes. Ou seja, se eu usar esta folha para tomar decisões, a minha decisão vai ser sempre compra. Eu acho que este cliente compra. Mas eu já sei à partida que devo falhar em cerca de 33% dos casos. E isto é verdade para uma árvore de decisão e é verdade para qualquer modelo. Qualquer algoritmo vai-me dar modelos em que isto acontece. E, portanto, eu sei à partida que qualquer modelo vai falhar sempre. Aliás, se alguma vez vocês tiverem um modelo que é perfeito, isso, na maior parte, isso pode ser um de 2 casos. Ou vocês estão a tratar um problema que é tão fácil que não precisam de técnicas complexas para o tratar e mais valia resolverem manualmente, ou então fizeram asneira. Fizeram asneira na modelação. Porque a natureza dos algoritmos que nós utilizamos garante-me, é inevitável que eu vou cometer alguns erros. De acordo? Ou nem por isso? Este é o primeiro conceito muito importante, é a distribuição das classes. Há aqui um outro conceito que também é importante. Vocês estão a ver que estas barras têm alturas diferentes. Estas alturas representam o número de linhas, o número de observações nos dados que eu usei para obter o modelo que verificam aquele padrão. E, por exemplo, neste caso aqui,
o valor da última compra maior que 33.500, há 23 clientes que têm este padrão. Por outro lado, os clientes aqui que seguem este padrão só têm 3. E o que é que isto significa? Que as decisões que eu tomar com este nó, eu vou ter mais confiança nelas. Porquê? Porque são baseadas em mais evidência estatística, são baseadas em 23 casos do passado. Já este nó aqui, se eu usar para tomar decisões, as decisões vão ser tomadas com base em apenas 3 casos do passado. E, portanto, eu vou ter muito pouca confiança nessas decisões. Ora bom, vamos lá ver aqui se a utilização do marco de decisão ficou clara. Temos aqui 3 clientes potenciais. Primeiro cliente, vocês acham que compra ou que não compra? Vamos lá ver o primeiro cliente. Última venda do primeiro cliente, 0. Então vem por aqui. Rendimento do primeiro cliente, 39. Então é menor que 46, vem por aqui. Então a minha previsão para o primeiro cliente é que ele não compra. De acordo? Sim, faz sentido. Ok? Segundo cliente, compra ou não compra? Última venda, 17.000. Menor que 33.500, vem para aqui. Rendimento, 52.000. Maior que 46.000, vem para aqui. Idade, 39. Maior que 36, vem para aqui. E, portanto, eu acho que este cliente vai comprar. Por último, última venda, 40.000. É maior que 33.500, também acho que este cliente vai comprar. Ok? Há aqui um erro, deixem-me ver se eu consigo perceber qual é. Ora bem, vamos resolver aqui este erro que o Castro teve. Vamos lá então. Vamos aqui, Castro, vamos aqui eu vou voltar aqui à vista design, ok? O que o Castro se esqueceu foi de dizer que a variável, qual era a variável objetivo. Uma forma de fazer isso é importar os dados de novo, mas há outra maneira de fazermos isso, que é, vamos aqui com o botão do lado direito aos dados. Vamos agora editar. E agora vai selecionar aqui esta coluna, botão direito do rato, e vamos fazer Modify Attribute. Se não estiver a seguir, diga. E eu agora vou dizer, no seu caso não deve estar aqui Label. Vai selecionar aqui a opção Label. Quando terminar, faz Apply e não se esqueça de clicar aqui na disquete para gravar. E se fizer isso, quando carregar agora no Play já deve funcionar. Veja lá. Ok, muito bem.
Bom, só mais duas notas aqui relativamente às árvores. A primeira é que ele não usou todos os atributos que nós tínhamos dado. Nós demos aqui, por exemplo, o tamanho da família e ele não utilizou. Tudo bem, ele não encontrou, o que aconteceu? Ele não encontrou informação útil. Mas isto obriga-nos a uma coisa que é, eu tenho que perceber melhor como é que funcionam os algoritmos. Quando os utilizo, nós aqui estamos a utilizar sem perceber o que é uma árvore de decisão. Mas quando utilizo a árvore de decisão, eu devo saber o que é que ela faz. E porque é que ela usa uns atributos e não usa outros. Por outro lado, aqui o última venda é usado mais do que uma vez, o que também é perfeitamente possível. Ou seja, ele pode haver atributos que não usa porque não os acha úteis e outros que utiliza várias vezes porque são muito úteis. Muito bem. Vamos então agora... Força? Carlos, posso interromper? Claro. Não, enquanto faz a apresentação, estou aqui a pensar. Nós, ao nível da universidade, estamos a enfrentar um problema que é de ingressos. Não sei porque, talvez pelo número de instituições públicas que está a crescer, mas o número de ingressos de estudantes está cada vez mais a reduzir. Então, eu estava a pensar, usando a mesma lógica que está aqui a apresentar no exemplo, como é que poderíamos adaptar para prever os futuros estudantes? Ora bem, eu vou dar na educação, esse problema é um problema muito complicado e que não pode passar só por análise de dados. Ou seja, eu tenho também que usar marketing, tenho que usar outras formas de manter as pessoas interessadas nos meus cursos. Por exemplo, fazendo perfis de estudantes, não é? Aqueles estudantes nossos que têm sucesso na indústria ou na administração pública, nós fazemos perfis para mostrar aos novos alunos que vale a pena vir estudar connosco, não é? Isso é um problema em que eu acho que é muito difícil usar análise de dados desta maneira, preditiva. Por exemplo, eu posso usar essa análise de dados para perceber quais são o tipo de alunos que eu costumava receber e que agora já não recebo. Por exemplo, vamos imaginar que eu antes recebia 50% rapazes, 50% raparigas. E agora isso mudou, recebo 70% rapazes e 30% raparigas. Eu posso tentar usar análise de dados, eu posso descobrir isso com análise de dados, mas depois como é que eu atraio mais raparigas? Isso já é um problema que a análise de dados não consegue resolver. Um problema, por outro lado, na educação, onde a análise de dados pode resolver, a análise de dados preditiva, é, por exemplo, tentar prever se um aluno vai abandonar ou se um aluno vai chumbar a uma disciplina. Mas são problemas complicados. Nós aqui estamos a tentar fazer isso e não é fácil. Obrigado. Muito bem. Então vamos lá. Próximo passo. Já temos um modelo, vamos usá-lo. Certo? Vamos usar este modelo. Então o que é que vamos fazer para usar esse modelo? Vamos... Olha lá. Está aqui. Vamos voltar à vista de design e vamos importar, já temos os dados dos clientes antigos, agora queremos os dados dos clientes novos para aplicar este modelo a esses novos clientes. A esses novos clientes. Então vamos lá importar esses dados novos. Vamos clicar aqui no Import Data. Vamos fazer aqui My Computer. E agora, em vez de ter que procurar tudo de novo, eu vou clicar aqui em Last Directory. E ele vai-me para a última pasta onde eu estive, e assim é muito mais fácil encontrar os dados.
Se eu estiver a andar muito rápido, digo, vou avançar. E agora, estes foram os dados que eu já importei, eu não quero estes dados outra vez. Então o que é que eu faço? O documento tem 2 folhas de cálculo. Eu vou selecionar a outra folha de cálculo aqui. Temos o Car Sales Historical Data e eu agora quero o Car Sales Prospects, que tem só estes clientes potenciais. Vou avançar. Reparem, a primeira coluna não está preenchida. Eu não sei se as pessoas compram ou não compram, porque isso é que eu quero adivinhar. Isso é que eu quero prever. Então vou dizer, clico aqui, o Castro não se esqueça disso, foi isso que falhou há pouco. Vou aqui à coluna bot e vou dizer que quero mudar o role, selecionar aqui outra vez, e vou dizer que isto é label. Ok? Isto é a minha label. Isto são, agora, os dados aos quais eu quero aplicar, que é no fundo aquilo que nós fizemos. Isto aqui o que eu quero é fazer automaticamente aquilo que nós estivemos a fazer manualmente. Então vamos avançar. E agora vou dar um nome a isto e vou-lhe chamar assim, vou-lhe chamar... Peço desculpa por interromper, parece-me que o Arruno está com a mão no ar. Eu não vi nada. Pois eu vi agora, reparei, por isso é que estava a dizer. Arruno, se quiser, exato. Okay. Sim, boa tarde. Boa tarde. Não sei se conseguem me escutar perfeitamente. Muito bem. Sim, eu tenho uma pequena dúvida e também queria dar uma contribuição na última questão do docente Fidel, acho que foi Fidel, mas indo para a minha questão, aí na aba do design, Sim. tem um, não sei se pode dar um pouco de zoom, aí no lado esquerdo dos dados, tem um pequeno, não sei como é, mas aqui vem escrito INP. Não sei se seria o input, porque... Ignorem este, sim, ignorem este aqui. Este aqui é para ignorar. Portanto, nós vamos usar, temos aqui os dados, isto são os meus dados, e estes dados que saem daqui entram aqui na árvore de decisão. Ok? Ok. Tá certo, já percebi. É que eu pensei que poderia-se fazer um input diretamente a partir deste INP, como também para ter o resultado. Nós ligamos o operador com um item semelhante a esse aí. Então, foi isso que eu pensei. Olha, eu para lhe ser sincero, não sei para que é que serve este input. Nunca utilizei isto. Eu não sei se não é até para parâmetros da ferramenta mesmo, para quando eu chamo a ferramenta, passar-lhe alguns parâmetros. Não faço a mesma ideia. Ok, tá certo. A outra questão é relacionada aos operadores. Aqui estamos a usar a árvore de decisão, né? Mas Certo. parece que existem vários. Certo. Como é que eu posso me basear para usar um determinado operador? Será que se eu usar um outro operador terei praticamente os mesmos resultados ou depende de cada operador? Não, vocês podem ter aqui, por exemplo, só nas árvores, tem aqui várias árvores. E se virem aqui nos operadores predictive, está a ver aqui nos operadores predictive, tem 62 operadores. Tem nearest neighbor, tem naive Bayes, tem vários algoritmos de regras, tem vários algoritmos de redes neuronais, tem support vector machines, por aí fora, tem muitos algoritmos que pode utilizar. E os resultados vão ser naturalmente diferentes. E isso é uma das coisas, faz parte da natureza disto que nós fazemos. Se eu usar um algoritmo diferente, vou obter um modelo diferente. Ok, está certo. Obrigado. Ok? Se o professor permitir,
não sei se a minha contribuição poderia ser boa, mas também eu acho que uma das, um dos elementos que nos pode ajudar a decidir qual é o operador é conhecendo melhor os dados que nós temos. Eu não sei como é que se diz isso em português, mas, por exemplo, para cada operador, eu uso os assumptions que ele demanda para a base de dados vão ajudar a decidir qual dos operadores o indivíduo pode usar. Essa é uma das formas que eu uso para, por exemplo, poder decidir qual é o operador que eu preciso. Eu acho que é importante conhecer a base de dados, é importante conhecer o tipo de análise que para mim é difícil, mas eu parto por esse princípio. Conhecer muito bem a base de dados. Obrigado. Celso, isso é muito importante. Isso que acabou de dizer é muito importante. E, por exemplo, se eu estiver a trabalhar, a desenvolver vários modelos com a mesma base de dados, ou, por exemplo, desenvolvo um este ano e outro para o ano e assim fora, é natural que de um ano para o outro aquilo que eu aprendi seja útil. Mas, por vezes, eu pego numa base de dados completamente nova. E aí, a análise exploratória dos dados, conhecer a base de dados, até pode ser útil, mas não há nada que evite tentativa e erro. Ou seja, vou tentar vários algoritmos e vou usá-los. E vou ver qual deles é que será melhor. Ok? Concordo, professor, concordo plenamente com isso. Não tenho críticas quanto a isso. Eu apenas estava a dar uma contribuição de como é que Claro. eu uso. Não, mas isso... eu faço muito a análise sobre riscos Isso é muito importante. Perceber os dados é extremamente importante. Muito bem. Eu vou fazer aqui só o seguinte. Nós temos 10 minutos e vocês têm estes exercícios disponíveis para experimentar. E eu também estou disponível, se quiserem, até na quarta-feira. Eu amanhã não vou estar tão disponível, mas na quarta-feira estou e poderei falar. E, portanto, eu hoje vou fazer o seguinte. Eu vou avançar sem a parte prática que vocês podem experimentar. Vocês agora já percebem a base da ferramenta. Tenho aqui os slides que eu pedi acho que o Luís já distribuiu e podem depois experimentar. E eu agora ia-me focar no aspecto teórico, que é o aspecto mais importante e que alguém já mencionou aí rapidamente. Este processo que nós temos aqui é um processo agora que faz, com os dados históricos, obtém a árvore de decisão e tem aqui os clientes novos e eu o que faço é aplicar o modelo, a árvore de decisão, aos clientes novos. E vou obter, se vocês depois executarem isto no RapidMiner, vão obter isto, que é, eu não sei se a pessoa comprou ou não, mas o modelo já me faz uma previsão, sim ou não, se a pessoa vai comprar esse modelo. Esse carro que eu estou a tentar vender. Isto é a aplicação do modelo. Mas agora a questão que eu vos deixo tem a ver com será que eu confio neste modelo ou não? Ou seja, eu tenho uns dados de promoções que fiz no passado e obtive um modelo. Depois eu pego nesse modelo e aplico a dados novos. E vou obter previsões. E a pergunta que fica agora no ar é: será que eu devo usar este modelo? Será que eu já posso usar este modelo ou não? E eu vou já responder essa pergunta. A pergunta é: não sei. Eu, neste momento, não tenho informação para poder responder esta pergunta. Porquê? Porque eu ainda não avaliei os modelos. Eu, antes de utilizar um modelo para fazer previsões,
e eu tenho que avaliar. E isto está muito relacionado com a questão que o Celso levantou. Como é que eu desenvolvo um modelo para um problema novo? Eu tenho dados, que são os meus dados de desenvolvimento, são os dados do passado. E o que eu vou fazer é usar uma metodologia, aqui temos uma metodologia, mas pode ser outra qualquer, elas são todas muito parecidas, e eu vou usar essa metodologia para tentar desenvolver o melhor modelo possível e aplicar aos novos dados. Mas até chegar lá, eu vou fazer tentativa e erro. Eu vou testar um algoritmo e vou avaliar. E ele provavelmente não vai funcionar direito. Eu vou fazer uma limpeza dos dados, aplico de novo o algoritmo e ainda não vou estar satisfeito. Depois vou usar outro algoritmo e ainda não vou estar satisfeito. E vou fazer isto vezes e vezes e vezes e vezes e vezes e vezes e vezes, até chegar a uma altura em que finalmente tenho um modelo que me deixa satisfeito. Pode ser uma árvore de decisão, uma rede neuronal, outra coisa qualquer. E é nesse momento que eu finalmente vou aplicar a dados novos. E então o que é que eu queria fazer agora, nos 5 minutos que nós temos? É como é que nós fazemos este processo? Como é que nós avaliamos um modelo e dizemos se estamos satisfeitos com esse modelo ou não? E isso implica duas coisas. A primeira é medir a qualidade do modelo. Como é que eu digo se o modelo é bom ou o modelo é mau? E para isso, muitas vezes, o que é que nós fazemos? Ou não é muitas vezes, é sempre. O que é que nós fazemos? Comparamos as previsões que o modelo faz com a realidade. E, por exemplo, num problema de classificação, como este que nós temos aqui, usamos uma coisa chamada uma matriz de confusão. O que é que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui é dos 6 casos em que a minha previsão é o cliente não vai comprar o carro, eu acertei em 5. Mas houve um caso em que eu falhei. A minha previsão foi o cliente não vai comprar o carro, mas ele comprou. Por outro lado, dos 31 clientes em que a minha previsão foi o cliente vai comprar o carro, eu acertei em 29. Em 29 casos, o cliente realmente comprou o carro e em 2 falhei. Em 2 não comprou. E com base nestes números que nós temos aqui, com base nestes números, eu posso calcular coisas como, por exemplo, a taxa de erro do modelo. Eu falhei em 3 casos de 37. Eu fiz 37 previsões e falhei em 3. E, portanto, a minha taxa de erro é esta aqui. Mas esta é só uma das medidas de avaliação que eu posso utilizar. Há muitas medidas de avaliação. E já agora, uma nota importante, assim como eu tenho que escolher o melhor algoritmo para o meu problema, a medida de avaliação também tem que ser escolhida corretamente, de forma adequada para o meu problema. Ou seja, diferentes problemas, a medida de avaliação mais adequada pode variar. E já agora, a matriz de confusão, se calhar vocês já ouviram falar nisto, nós usamos aqui a terminologia falso positivo e falso negativo, quando a minha previsão é que pertence à classe positiva, mas está errada, ou que pertence à classe negativa, mas está errada. E, portanto, estes são os meus erros. E depois o true negative e o true positive é quando a minha previsão é que faz parte da classe negativa ou que faz parte da classe positiva e acertei naturalmente. Não é? E depois esta matriz de confusão é que vai estar na base do cálculo destas medidas de avaliação. Mas atenção, há muitas outras medidas que nós podemos utilizar. Eu vou escapar isto, eu vou avançar isto porque acho que não é demasiado importante e vou passar para
a forma agora. Portanto, nós vimos como é que nós medimos, que medidas é que nós podemos usar para avaliar os modelos. Mas agora, para avaliar os modelos, para construir esta matriz de confusão, eu preciso saber as previsões do modelo, mas também preciso saber a realidade. Eu preciso saber se o cliente comprou ou não comprou o meu produto. E isso eu não posso fazer com clientes novos. Eu ainda não sei se os clientes novos vão comprar ou não vão comprar. É isso que eu quero saber. Então, como é que eu avalio os modelos sem fazer previsões para clientes novos? A forma como eu vou fazer isso é usando os dados que eu tenho do passado. Nos dados do passado, eu sei se a pessoa comprou o carro ou não comprou o carro. E então o que é que eu faço? Para avaliar o modelo, eu vou dividir estes dados em dados de treino e em dados de teste. Vou aprender o modelo nos dados de treino e vou fazer previsões com este modelo para os dados de teste. Vou obter aqui um conjunto de previsões. Ora, este processo de fazer estas previsões é como se eu estivesse a prever para o futuro. Porquê? Estes dados de teste que eu tenho aqui, embora na realidade sejam dados do passado, para este modelo que nunca os viu, este modelo foi obtido só com estes dados aqui, estes dados aqui para este modelo é como se fossem dados novos. E, portanto, quando eu faço uma previsão com este modelo para estes dados, eu estou a conseguir uma previsão, estou a simular o que aconteceria se o meu modelo fosse usado em dados novos. É uma simulação aproximada, não é exato, mas é uma aproximação. E agora sim, eu posso comparar estas previsões feitas neste modelo, por este modelo para estes dados de teste, e compará-las com a realidade, porque eu sei na realidade, porque isto são dados do passado, eu sei se a pessoa comprou ou não comprou. Portanto, posso comparar a previsão feita pelo modelo, se vai comprar ou não vai comprar, e comparo com a realidade, que eu sei qual é. E aí sim vou obter a minha avaliação do modelo. Se vocês não perceberam mais nada do que eu disse hoje de manhã, este slide é o slide mais importante do dia. Porquê? Só desta forma, só avaliando os modelos desta maneira, é que eu consigo perceber se eles podem ser bons a prever o futuro ou não. Qualquer outra forma de avaliação não me vai permitir isso. Eu preciso de separar os dados que são usados para obter o modelo dos dados que são usados para o avaliar. É quase como se eu estivesse a fazer um exame. Imaginem que eu estou a fazer um exame numa disciplina e as perguntas do exame são iguais às perguntas da aula. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que dar exercício, para avaliar se os meus alunos aprenderam, eu tenho que dar aos meus alunos exercícios diferentes dos exercícios que eu treinei. Ou seja, vocês podem pensar nisto que temos aqui como eu treino os meus alunos com um conjunto de exercícios e eles criam um modelo do conhecimento. Mas quando eu quero avaliar se eles aprenderam ou não, eu tenho outros exercícios diferentes. E aí sim é que os consigo avaliar. Esta ideia da separação dos dados em treino e teste é fundamental para eu obter modelos em que confio. Pronto, e eu vou terminar por aqui. Não sei se tem questões.
Vocês já viram que eu me entusiasmo um bocadinho e que não respeito muito o tempo, mas eu gosto destas coisas e vocês também fizeram algumas perguntas interessantes. Não sei se têm algumas questões, ainda tem algum tempo. Eu vou intervir um pouco, professor Carlos. O professor Carlos já não tem tempo para mais, mas, bom, se aparecer uma pergunta, só posso dar mais 5 minutos para a interação, porque já não existe mais tempo. Tenho que começar a organizar a próxima sessão com outro professor, então só posso dar no máximo 5 minutos. 5 minutos. Por isso, se tiverem alguma questão, façam, mas não mais do que 5 minutos. Obrigado. Eu tenho. Celso, ok, fica à vontade. Professor Carlos, no momento do treinamento dos modelos, o Training Data e o Test Data, uma coisa que me tem sido difícil é qual é o melhor método ou a melhor metodologia para dividir os dados em Training Data e Test Data, se ele for, por exemplo, Não ouvi, não percebi isto um bocadinho. Se ele for, se forem dados, não percebi? Não percebi. Eu sei que são 80-20%, mas qual é o melhor método de nós dividirmos a base, os dados em training, e existe alguma recomendação? Se os dados forem, por exemplo, adquiridos de forma temporária, eu não sei como é que se diz isso, serial data, existe algum método mais recomendável? Ora bem, pronto, esta pergunta é muito importante e isto, eu numa introdução normalmente não entro nesses tópicos, mas vocês também, muitos de vocês já estão muito avançados e eu vou falar sobre isso. A primeira questão simples, proporção. O Prince pôs ali 80-20, que é um número que nós usamos, 70-30, 75-25, 80-20 estão ótimos. Eu confesso que também não sou muito, não levo isso demasiado a sério. Ou seja, eu já tive um problema em que nós tínhamos tantos dados que nós não conseguíamos treinar em 80% dos dados. E então começamos com 80-20 e o computador crashou. 70-30 e o computador crashou. 60-40 o computador crashou. 50-50 e acabamos em 20-80. Ou seja, usamos 20% dos dados para treinar e 80% para avaliar. Qual é o problema disto que eu estou a fazer? Se eu tiver poucos dados, treinarem só 20% dos dados, o sistema vai ter dificuldade em encontrar padrões. Se eu tiver muitos dados, não. E era este o caso. E, portanto, esta proporção que o Prince fala, de 80-20, está ótima, mas também, assim, a grande preocupação é, eu tenho que ter muitos dados para treino e tenho que ter muitos dados suficientes para teste, que é para obter uma estimativa fiável do meu erro. Ok? Tudo isto são variáveis aleatórias. Quando eu digo que tenho 8% de erro, eu na realidade estou a dizer que pode ser 8, pode ser 9, pode ser 7, porque é uma variável aleatória, pode ter ali alguma variação. E, portanto, eu tenho que ter um conjunto suficiente de dados para treino para obter um bom modelo, para identificar padrões, tenho que ter um conjunto suficiente de dados para teste para obter uma boa estimativa do erro. Ok? Esta é fácil de responder. O Celso a seguir faz uma pergunta mais difícil. Como é que eu divido os dados? Agora tenho uma base de dados, já decidi que é 80-20, que dados é que eu utilizo para os 80 e que dados é que eu utilizo para 20? O que a estatística nos diz é o seguinte: se a minha amostra de dados, se os meus dados, se cada observação for IID, ou seja, independentes, se as observações forem independentes e identicamente distribuídas, ou seja, igualmente prováveis, e independentes umas das outras, o aleatório é a melhor maneira. Ou seja, dividir por 80-20 e fazer aleatório. Mas o Celso falou, e bem,
no caso do tempo. Por exemplo, imaginem que eu estou a prever a evolução da pandemia Covid. Não faz sentido eu usar dados da próxima semana para prever o que se vai passar nesta semana. Certo? Eu não posso usar dados de amanhã para obter um modelo para prever o que é que se vai passar hoje. Eu tenho que usar dados de hoje para obter um modelo para prever o que é que se vai passar amanhã. E, portanto, quando o tempo for importante, eu devo usar sempre dados do passado para obter um modelo e dados do futuro para o avaliar. Mas atenção, que até isto tem algumas exceções. Eu não vou entrar em mais pormenores, pois há ainda uns outros casos que são um bocadinho mais esquisitos. O Prince também fala na questão de, depois, dentro do treino, eu ainda posso separar um conjunto para validação, para fazer afinação de parâmetros. Eu terminava só com uma última nota, que é, se eu tiver mesmo muitos dados, eu até vos desafio a fazerem o seguinte: dividam, não em 80-20, mas dividam em 60-20-20. Durante o desenvolvimento do modelo, treinem os modelos em 60 e avaliem nos 20. E façam isso durante o desenvolvimento. E deixem os outros 20% dos dados para uma avaliação final. Ou seja, porque nós durante o processo de desenvolver modelos vamos tentar muitas coisas. Vamos testar muitos algoritmos, vamos fazer feature engineering, vamos fazer seleção de variáveis, vamos fazer limpeza de dados, vamos fazer muita coisa. E nesse processo eu corro alguns riscos. Eu não vou falar sobre isto porque isso é uma coisa um bocadinho mais avançada, mas eu corro alguns riscos e, portanto, se eu tiver muitos dados, eu deixar ainda um outro conjunto de dados para uma avaliação final, é boa ideia. Mas, para vos ser honesto, eu acho, a minha experiência é que a maior parte das pessoas não faz isto, mesmo quando tem muitos dados. São poucas as pessoas a fazer isso. Muito obrigado, professor Carlos. Frederico, não posso dar-lhe tempo. Tenho que preparar a próxima sessão com o professor Andrés, então não posso mais dar tempo a ninguém. E como o professor Carlos disse, vai deixar o contacto e se nós tivermos alguma curiosidade, podemos enviar diretamente o e-mail a ele. E ele prometeu que estaria disponível para conversar, para estar numa das mesas redondas na quarta-feira. Portanto, sim. Vão ter mais tempo para conversar com o professor Carlos. Mas neste momento já não temos mais tempo, porque eu sei que vocês têm mais perguntas, mas já não podemos mais, senão vamos comprometer a próxima sessão, ok? Muito bem, eu também, se tiverem dúvidas depois com a execução daqueles exercícios em RapidMiner, outras dúvidas quaisquer, eu, dentro da minha disponibilidade, estou à vossa disposição. Exatamente. E, Luís, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Falamos na quarta-feira. Obrigado, professor. Nós também agradecemos e muito obrigado. Um abraço a todos. Bom trabalho. Okay. Obrigado. Dou encerrada esta sessão e daqui a sensivelmente 18 minutos vamos ter a interação com o professor André Carreira. Portanto, peço para ficarem por perto, está bem? Obrigado.